Olá galera, tudo bem? Meu nome é Alex, a gente vai dar mais um início aí à aula de artes, né? E a gente vai estar falando aí sobre arte moderna aí, que evolucionou, né, todo esse contexto histórico aí da história da arte. Então, nas primeiras décadas do século XX começaram a surgir no Brasil algumas discussões a respeito da necessidade de renovação da arte, né? Então havia também um clima de crescimento, né, e desenvolvimento em algumas cidades do país, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo, no caso, enriqueceu com os comércios de café e acabou por iniciar um processo de industrialização, né? Além disso também, pessoal, havia chegado milhares de imigrantes da Europa, fugindo de duras condições políticas e econômicas pós Primeira Guerra Mundial, o que fez com que a população brasileira ela crescesse bastante e sofresse influência de novas ideias vindo da Europa. Então a gente vai tentar também entender todo esse contexto histórico aí. Eu vou tentar resumir, porque a Semana de Arte Moderna acontece muita coisa mesmo. Então vou tentar resumir o máximo aqui para a gente tentar pelo menos dar uma pincelada aí no que foi a Semana de Arte Moderna. Então, primeiro, a Semana de Arte Moderna ela foi realizada aí dia 11 e 18 de fevereiro, né? Essa data aí. Na realidade foi 3 dias, né? Foi simplesmente 3 dias. E foi no Teatro Municipal de São Paulo. Foram só 3 dias, mas todo esse processo aí de organização e tudo mais foi do dia 11 e 18 de fevereiro, no caso, né? Então, continuando, né? Foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional. O que estava acontecendo? A gente estava acostumado com um estilo totalmente padronizado, é a palavra correta, totalmente padronizado de paisagem, pintura, escultura, né? E esses artistas, eles não estavam contentes com essa situação, então foi todo um processo que aconteceu lá atrás com Anita Mafaldi, né, lá em 1917, até chegar em 1922, onde eles montaram a Semana de Arte Moderna. Mas a gente vai entender o que aconteceu com ela lá atrás, né, para chegar aqui, né? Então, eles montaram uma espécie de grupo, né? E esse grupo, né, eles criaram obras, pinturas e eles apresentaram no Teatro Municipal de São Paulo. Entre eles estava aí, né? A Tarsila Amaral, no caso, ela estava viajando para a Europa, né? Ela não participou indiretamente, no caso. Anitta Mafaldi participou, né? E de Cavalcante, entre outros artistas aí, tanto da literatura, da escultura, enfim, da pintura, eles participaram ainda da Semana da Arte Moderna. Mas os artistas buscavam temas nacionalistas, procurando identidade própria. Cada um tinha um seu traço, sua gestualidade de pintura, certo? Então, com a chegada do Oswald de Andrade na Europa, né, ele em 1912, isso bem antes da Semana de Arte Moderna, ele trouxe influência aí, pessoal, influência cubista e influência futurista. Professor, mas o que é cubismo? O que é futurismo, no caso? Então, como é que você reconhece um quadro cubista? E vamos citar aí o Pablo Picasso, o Jorge Braque, né? O futurismo, o Marinetti, enfim. Tem outros artistas aí que eu citado na história da arte. Mas o que eu quero falar aí? Então, eu quero falar, pessoal, que ele teve bastante influência lá fora. Ele viu que estava acontecendo um movimento muito forte chamado é, Vanguarda Europeia, né? Estava acontecendo lá fora e ele trouxe para o Brasil, né? Chegando aqui, ele montou esse grupo, né? Foi criando com essa questão de quebrar arte tradicional, como estava sendo quebrado lá fora, e ele criando esse grupo, ele montou a Semana de Arte Moderna. Mas para isso, tem uma frase muito legal que eu achei dele, que ele fala assim: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafundados ainda em pleno parnasianismo. Então ele falava que, no caso, a Europa estava anos-luz aí, no caso, né? E a gente estava muito atrasado e a gente chegou aí onde ele queria.
né? Aí tem uma publicação da revista Orfeu, que marca o início do modernismo em Portugal também, né? E o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, pessoal, isso em 1917, por aí, a Anita Malfatti, ela montou uma exposição, e nessa exposição ela recebeu duras críticas aí do Monteiro Lobato. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, né? Monteiro Lobato, que era um crítico de arte no estado de São Paulo. Para quem não conhece, Monteiro Lobato foi o que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? As duas espécies de artista, uma composta dos que veem normalmente as coisas e outras espécies é formada pelo que vem anormalmente a natureza e interpretam a luz na teoria efêmera. Sobre as sugestões estrábica de escola rebelde, surgido cá e lá, como furúnculos de cultura excessiva. Nossa, pesado, hein, pessoal? Embora que eles deem um novo precursores da arte a vir. Nada mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com paranoia e a mistificação. Mistificação, que é paranoia e mistificação, que é o título aí da crítica que o Monteiro Lobato fez. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora, a grande artista Anita Malfatti, né? Onde se nota acentuadíssima tendência para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias do Picasso e companhia, né? Então ele fez essa crítica dura a Anita Malfatti e ela se sentiu muito mal. Só para você ter uma ideia, ela chegou a vender alguns quadros e esses quadros foram devolvidos depois da influência negativa que o Monteiro Lobato fez sobre as obras dela. Então, aconteceu tudo isso daí, né? Mas vamos tentar entender também os principais objetivos. Galera, o que eu citei agora anterior para vocês foi antes da Semana de Arte Moderna. Que antes da semana, a gente está falando de 1917, certo? Então, vamos tentar entender agora os principais objetivos da Semana de Arte Moderna. Foi acertar os ponteiros e as expressões artísticas da modernidade da época. Foi romper com os padrões clássicos, né? Vamos romper. Estão pintando uma paisagem. Vamos desconstruir isso. Vamos mudar a forma de pintar. Não vamos pintar com esses padrões. Então foi modificando isso daí, né? E a Semana de Arte Moderna foi a grande força que teve desses artistas a fazer isso daí. Então apresentar a corrente artística, um futurismo, Dada, que no caso é o dadaísmo, expressionismo, surrealismo e cubismo. Todos esses ismos aí que eu acabei de falar são o quê? Essas correntes artísticas que estavam acontecendo na Europa. Então, professor, mas o que é a Semana de Arte Moderna? Né? A Semana de Arte Moderna ela teve bastante influência das vanguardas europeias. As vanguardas europeias foi a arte, foi um movimento, na realidade, que quebrou a arte tradicional lá. Né? Então eles também pintavam nesse esquema tudo certinho. E com esses movimentos, por exemplo, eu vou pegar aqui o último item aqui, o Picasso, no cubismo, no caso. O Picasso, quando ele começou a fazer esses desenhos, essas pinturas de forma geométrica, como as Senhoritas de Avignon e tantas outras obras aí, Guernica, que ele fez, ele estava quebrando a arte tradicional porque ele desconstruiu, ele fez tudo em forma geométrica. Né? E as pessoas não estavam acostumadas com isso. E a Semana de Arte Moderna foi exatamente isso daí, quebrar a arte tradicional, sair dos padrões, né, exigido pela época. Então, a busca do antropofagismo na arte absorve as influências estrangeiras, que no caso foi o que estava acontecendo na Europa, e recria com elementos da cultura nacional. Então, a cultura nacional, vou tirar aí pela Tarsila da Amaral, ela usava as pinturas dela, você pode observar que tem bastante cores brasileira também, né? E antropofagismo é comer o que tem de fora, né? Eu vou comer o que tem de melhor e vou abrasileirar isso daí. Então, criar uma arte puramente brasileira, por mais que você esteja comendo, você está no seu antropofagismo, você está comendo uma cultura de fora, você está brasileirando ela.
Então a gente tem essa ideia sempre de consumir o que vem de fora com o antropofagismo. Um exemplo disso, a gente gosta bastante, por exemplo, vou citar um exemplo de filme. Né? Geralmente a gente gosta bastante de filme americano. A gente está comendo a cultura americana, então nós somos antropofágicos também. Tudo bem? Continuando. Nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Essa frase é muito legal, porque o Mário de Andrade ele fala assim: nós sabíamos o que nós não queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. É muito forte isso daí, porque ele brinca com as palavras. Então, eles não sabiam o que estava acontecendo, o que eles queriam. Mas eles sabiam que eles não queriam mais seguir aquela arte tradicional. Não queriam escrever mesmo daquele jeito. Não queriam esculpir, não queriam pintar do jeito padronizado. Então eles mudaram isso daí. Era essa a ideia. Né? Aí, ó. Aí tem um trechinho do Don Quixote, de São Paulo. Né? No termo de talentos. Né? Um fly aí, mostrando semana de arte moderna. E os idealizadores, galera, para deixar claro, tem muitos pintores, muitos escritores, mas são os nomes mais fortes aí, tá bom? Anita Malfatti, de Cavalcante, Lázaro Segall, que não é brasileiro, tá? O Lázaro Segall não é brasileiro. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar bastante sobre a obra do Lázaro Segall, tem um museu que fica ali na Vila Mariana, né? Na Rua Aberta. Um museu bem legal, onde o Lázaro Segall morou lá. Né? Então tem muita obra dele, dá para conhecer e se aprofundar bastante. Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, um escritor também, Oswald de Andrade, um cara que trouxe Semana de Arte Moderna, Ismael Neri, Mário de Andrade e o Heitor Villa-Lobos. Né? São um dos idealizadores aí e tem a fotografia de todos na época. Né? Os principais nomes do modernismo do Brasil, vamos citar aí a grande Tarsila do Amaral, artista plástica, né? Que é a Tarsila, né? Que fez obra como o Abapuru, né? Esse quadro aí, ele tá na Argentina, essa obra tá na Argentina, foi vendida para lá, né? Por mais que seja um símbolo brasileiro, não está aqui. Os Operários, da Tarsila do Amaral, tem Antropofagia, né? A Negra, enfim, Tarsila do Amaral tem várias obras. Você vai encontrar bastante obra dela também aí na própria Pinacoteca do Estado, né? Então, Anita Malfatti, uma artista plástica. Anita Malfatti, galera, só pra você ter uma ideia, o nome dela, na realidade, fala logo o nome completo, Anita Malfatti, Anita Catarina Malfatti, né? Ela nasceu em 1889, em São Paulo mesmo, tá? Ela estudou na Alemanha, em Nova York, onde conheceu estilos desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Tudo bem? Anita Malfatti, pessoal, falando lá do Monteiro Lobato, que eu falei agora há pouco, ela realizou a exposição lá em 1917, onde ela teve bastante influência aí, né, do expressionismo. Né? Na Semana de Arte Moderna, ela apresentou aí, sei lá, uns 20 trabalhos. Né? Entre eles estava o Homem Amarelo e entre outras obras aí. Eu vou mostrar algumas obras dela para você. Né? Aqui é ela, grande Anita Malfatti, a estudante. Você vê que as cores bem forte mesmo, bem vibrante, cores quentes, né? Um pouco de tonalidade fria também. Mas isso daí foge totalmente do realismo. Né? Isso daí foi bastante criticado, né? As pessoas criticavam as pinturas da Anita Malfatti por essas questões, mas ela tem uma vida de pintura muito, muito boa mesmo, um repertório muito grande. Torso e Ritmo, outra obra dela, Farol, enfim. No cubista, né? Pra você ver que ela também tinha influência aí do cubismo. Né? Você pode enxergar as cores, as pinceladas, os traços, o jeito, a gestualidade dela. Né? E também de Cavalcante, né? De Cavalcante,
Na realidade, o nome dele é Emílio de Cavalcante, tá bom? Ele morreu aí, se eu não me engano, em 1976, né? De Cavalcante, ele é mineiro. Não, mineiro não, perdão, pessoal. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro. E sua juventude, pessoal, ele mudou para São Paulo. Ele era amigo também do Oswald de Andrade. E ele ajudou a organizar, no caso, a Semana de Arte Moderna. Até mesmo na programação do evento, no folheto, né? E na realidade ele expôs aí, se eu não me engano, 11 obras. 11 obras aí ele expôs na Semana de Arte Moderna. Né? Um grande pintor na época. Aí tem a mulata dele, Vênus, né? O nascimento de Vênus. Né? Provavelmente na história da arte vocês conhecem o nascimento da deusa Vênus do Botticelli, né? Que é uma moça numa concha, né? Aqui é a nossa Vênus, né? Totalmente diferente, né? Dos padrões, né? Que o Renascimento colocava. O Renascimento colocava alguns padrões, né? E aqui já totalmente mudado. Eu lembro bastante as pinturas do Botero também. Botero, ele gostava de fazer as mulheres mais gordinhas, mas enfim. Então, o baile popular, bem abrasileirado mesmo, né? Voltando aí para nossa cultura. E Lazar Segal, que eu falei para vocês agora há pouco sobre o museu que tem dele. Lazar Segal, na realidade, ele não é brasileiro, né? Ele nasceu lá na Lituânia, né? E veio para cá, o Brasil, e cresceu aqui, né? Como artista plástico, né? Aí um quadro dele chamado Família Judia, Os Mercadores, né? Então, Lazar Segal, galera, ele teve uma bastante influência aí, né? Bastante questão de influência também vindo de fora, um traço dele. Então, galera, eu vou ficar por aqui nessa aula. É lógico que eu vou tá gravando mais vídeo aula aí para vocês, falando um pouco da Semana de Arte Moderna. Isso foi apenas uma pequena pincelada, né, do que é o modernismo aí, mas eu acho que vale a pena vocês conferir aí para se aprofundar mais sobre isso. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até breve.